Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e Yeshua HaMashiach, e a bênção de Yahvé esteja sobre nós, de Deus Pai, por obra do Espírito Santo na terra, o nosso Consolador. Hoje estou aqui para passar referente a entendimento. Nossa nação, a sociedade estão em déficit de ensino. As escolas não estão ensinando de forma correta as crianças e os pais nem sempre têm tempo. Na maioria das vezes chegam em casa, entram para dentro de casa para descansar, pegam o celular e não têm uma atitude de ensinar muitas coisas. Então, diz um provérbio que se os pais, a família não ensina, o mundo ensina. E o mundo só ensina coisas longe de Deus. E Jesus, quando veio, não era diferente. Os sacerdotes que tinham a primazia da leitura dos estatutos, leis, mandamentos e ordenanças, não ensinavam o povo. E o povo ficava longe das escrituras. E as escrituras, elas são o poder de Deus. Então, se você não entende o poder de Deus, não entenderá as diretrizes e nem o que é certo, o que é errado para Deus. É certo e errado, mas é certo e errado na concepção do hábito e da cultura que os pais vieram dos seus pais, e assim passaram de família em família, de geração em geração. Porém, Jesus falou por parábolas, porque muitas pessoas não entendiam o que ele falava, e ele foi trazendo as orientações desde a criação para o povo dele. Então diz assim a palavra de Deus lá em Marcos 4, versículo 33. E com muitas parábolas semelhantes lhes punham a palavra conforme o permitido a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Muitas pessoas não têm um entendimento na mente, porque não é que sejam ignorantes, mas que o espiritual ainda não foi trabalhado. Então, a Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quando eu conheci a verdade começou a me libertar, os meus paradoxos, as fortalezas da mente. Então eu comecei a aprender coisas que eu não sabia e foi me libertando do meu erro, do meu entendimento errado. E graças a Yeshua HaMashiach, a partir do momento que eu aceitei Ele como meu Senhor e Salvador, o Espírito Santo começou a habitar em mim e Ele começou a me instruir. E instruir na verdade, no caminho. O que era certo e o que era errado diante de Deus. E as redes sociais, tudo que você vê, o Google, ensina, mas não ensina da forma que é a verdade absoluta. As escrituras ensinam o que é correto, por isso que muitas vezes nós temos que falar e esmiuçar o que está na palavra para as pessoas entenderem. Porém, os líderes hoje em dia não têm essa disposição de se aprofundar na palavra e trazer o alimento sólido para as pessoas. E as pessoas hoje têm falta de entendimento porque não conhecem a palavra do Senhor e vivem uma vida fútil, uma vida sem raiz, uma vida sem profundidade. Então, por isso que muitas vezes as pessoas não recebem as bênçãos de Deus, porque o próprio líder não tem uma profundidade espiritual. Precisou Jesus vir para dar essa profundidade. Então, precisamos buscar ao Senhor Jesus, ao Espírito Santo e a Yahvé para ter uma profundidade maior no conhecimento da palavra e nos libertar para termos uma vida de entendimento e uma bênção na nossa casa, na nossa vida e família. Amém? Deus abençoe a todos e Yahvé te abençoe e te guarde.